Rapaz, mas que semana lazarenta essa que eu tô tendo, viu? Esses últimos 7 dias, eu acho que foram um dos dias mais conturbados, mais esquisitos que eu tive desde que me tornei deputado federal. Exatamente há uma semana atrás, na sexta-feira, eu fui acordado às 6 horas da manhã pela Polícia Federal na minha casa e me acusando de crimes absurdos. Eu financiei o 8 de janeiro com cota parlamentar sem ser deputado ainda, algo incrível, tá? Que funciona uma escola de inglês e uma loja no meu escritório, mas a polícia não foi lá fazer busca e apreensão lá, e que eu estava financiando com verba pública uma OICIP, uma associação, uma ONG, que nunca recebeu dinheiro público. E aí, para piorar, a cereja, antes de ontem, o STF forma a maioria. Assim, quando você escuta isso, ó, STF forma a maioria, pode saber que lá vem bomba contra o Brasil, né? STF forma a maioria com o relator Alexandre de Moraes, tá? Ele que escolheu essa decisão, para me tornar réu. Isso, agora eu sou réu. Por que eu sou réu? Corrupção? O que foi? Desvio de dinheiro público? Golpe? Não, eu sou réu pelas minhas palavras enquanto deputado federal. STF forma maioria para tornar Gustavo Gayer réu por calúnia, difamação e injúria contra senador. Que senador? O senador Vanderlan Cardoso. Ó. Senador Vanderlan moveu ação contra Gustavo Gayer. O deputado divulgou vídeo acusando os senadores de terem sido comprados para eleger Pacheco. Na verdade, quem me falou isso foi o Vanderlan Cardoso, numa conversa que a gente teve, que ia votar no Pacheco, porque o Pacheco deu a ele a CAI, né? Como é que é? CAI? Conselho de Assuntos CAI. Comissão de Assuntos Econômicos. Agora é o seguinte. O Vanderlan Cardoso é um senador aqui do estado de Goiás que tem na sua base os evangélicos, os cristãos, igrejas que o apoiam, se dizia de direita, mas votou pela permanência do Rodrigo Pacheco. E eu avisei para ele, Vanderlan, se você votar no Rodrigo Pacheco, nós vamos ter uma continuidade dessa ditadura, nós vamos ver mais pessoas inocentes sendo perseguidas, inclusive os cristãos, inclusive seus eleitores, pessoas inocentes terão suas vidas destruídas na mão do Alexandre de Moraes. A única chance que a gente tem é não reeleger o Pacheco. Então, por favor, não vota no Pacheco. Não traia o seu estado, os seus eleitores, mas parece que a Comissão de Assuntos Econômicos foi mais importante. E beleza, quando ele declarou o voto e quando o Pacheco ganhou, eu fui no meu gabinete dentro do Congresso e gravei um vídeo, onde eu demonstrei a minha insatisfação. Afinal, eu tinha votado no Vanderlan. Eu fui uma das pessoas que votou no Vanderlan para senador. E como deputado, eu verbalizei a minha indignação. Eu exagerei em um determinado momento, sim, pedi desculpas depois, quando no momento da raiva, ali no momento da indignação, vendo que a ditadura ia continuar, eu chamei o Vanderlan de vagabundo. Mas vagabundo é uma pessoa que não trabalha, né? Tem muita gente que tem orgulho de ser vagabundo. O que acontece? O Vanderlan me processou, entrou com um processo contra mim no Alexandre de Moraes, falando que eu tinha que falar que ele era vagabundo era uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Preste atenção nisso, está no processo. Ele me acusou de golpista, de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito por meio violento, porque eu falei que o senador era um vagabundo. Só que nós, deputados federais, temos imunidade parlamentar para falar o que a gente quiser, pelo menos é o que está na Constituição, né? Na época que a Constituição era respeitada. E agora eu me tornei réu por calúnia e difamação. Tá aqui, ó. Me tornei réu por esses motivos. Formaria, calúnia, difamação e injúria contra senador. E aí, o que acontece? Tá aqui, ó. Vamos falar aqui o que aconteceu com o Vanderlan em Goiás, desde que o Goiás entendeu que ele traiu os seus eleitores. Aconteceu isso aqui, ó. No início das eleições desse ano, Vanderlan lidera com 21% para a Prefeitura de Goiânia, Gayer com 20%. Aí vinha Adriana Corse, Bruno Peixoto, Rogério Cruz e tal. Esse aqui é o prefeito, é o atual prefeito. Então o Vanderlan estava liderando. Lembrando que o Vanderlan, nas eleições passadas, olha como é que o povo não aceita a traição. Na eleição para Goiânia, Prefeitura de Goiânia de 2020, o Vanderlan foi para o segundo turno com 24%. Então todo mundo aqui em Goiânia achava que o Vanderlan seria o próximo prefeito, né? O Maguito veio a falecer e o Vanderlan Cardoso foi para o segundo turno com 24%. E eu fiquei aqui, ó, Gustavo Gayer, com 7,6%. Isso no DC, sem fundo eleitoral, sem tempo de televisão, sem fazer um santinho. E agora, como é que ficou... Depois dessa do Vanderlan ter traído seu povo, ter votado no Pacheco, depois que isso foi divulgado aqui em Goiás, como que ficou a situação do Vanderlan aqui em Goiás? Está aqui, ó. Fred Rodrigues, que é o nosso candidato, terminou o primeiro turno em primeiro lugar, Mabel em segundo, PT, Matheus Ribeiro, aí está aqui o Vanderlan. Vanderlan ficou com 6,57% dos votos. Olha que curioso. Ele estava com 21
no início, terminou com 6. É esse o preço da traição. Esse é o preço da... Ó, ele estava liderando lá atrás, ó. Vanderlan lidera. Então, Vanderlan, infelizmente, você traiu o povo de Goiás. Para mim está mais do que claro que a sua existência política agora se tornou insustentável. As pessoas de Goiás não acreditam mais em você, nem votariam mais em você, então talvez seria melhor voltar para a fábrica. Eu conversei com você naquela vez, na sua fábrica, dizendo, cara, se você fizer isso, você vai ser visto como um traidor, você vai contribuir para essa ditadura que a gente está vivendo. Eu implorei para o senhor, não vote no Pacheco. Nós não podemos deixar que esse presidente do Senado continue, porque é ele que está dando essa liberdade do autoritarismo que a gente vê hoje, esse aumento, esse fortalecimento dessa ditadura. O senhor preferiu ficar com a sua comissão, depois ainda me processou tentando me prender, porque eu verbalizei minha indignação, e agora olha como você vê, o que acontece, né? Hoje você se suicidou politicamente. Agora, se tornar réu nas mãos do Alexandre de Moraes hoje no Brasil, Vanderlan, é quase que um atestado de idoneidade, é quase que um atestado de honestidade. Então, se você achou que você estava me prejudicando, quem saiu pior foi você. Eu sinto muito. O senhor tinha tudo para ser um ótimo guerreiro contra essa ditadura. Afinal de contas, o senhor foi eleito pelas igrejas evangélicas. Um abraço, tchau.